Estamos de volta com Sempre Com Você. Amanhã Nelson Henrique estará com a gente aqui, né, Paloma? Porque hoje é nós mesmo. Bem-vinda. Muito obrigada, Antoniele. Boa tarde, pessoal de casa. Venho trazer as notícias no dia de hoje. Pois é, tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Vamos falar sobre essa crise que se desenrolou aí por conta, né, dos nossos irmãos venezuelanos aí. Vamos falar um pouquinho. Está acabando se tornando uma crise imigratória e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Temos notícias da igreja, temos também sábado, dia 25, foi o jantar lá. Delícia, eu tava lá, tava muito gostoso. Tava Comida, gostoso? dancei, foi bom. Então o pessoal de casa vai conferir um pouco das imagens do pessoal que tava lá. Apesar do frio, né, o pessoal tava animado. Verdade, olha, tava cheio, graças a Deus. O pessoal não desanimou com frio, pôde dançar, pôde comer comida gostosa, foi bem gostoso. Muito bem, então vamos falar sobre isso e a previsão do tempo. Porque afinal de contas já tá esquentando de novo, né? Já tá esquentando e parece de que novo. no meio da semana fica frio de novo. Ô, Senhor, vamos lá, Paloma. Vamos às notícias. Muito bem. Começando o boletim de notícias de hoje, boa tarde para você que nos acompanha aqui na TV Imaculada, no Sempre Com Você. Começando com a primeira notícia, Peru, Equador, Colômbia e Brasil. A crise política e econômica na Venezuela tem levado milhares de pessoas a procurar abrigo em países da América Latina. Um fluxo que se aproxima de um pico comparável à crise migratória do Mediterrâneo. A crise humanitária na Venezuela afeta vários países da América Latina. De acordo com a Organização Internacional das Migrações, o êxodo de migrantes está chegando a um ponto próximo do registrado no Mediterrâneo, na Europa. No Brasil, no último fim de semana, houve confrontos entre moradores de Pacaraima e venezuelanos. Em um acampamento improvisado em Boa Vista, capital do estado de Roraima, muitos migrantes sonham com um futuro melhor, mas temem o presente. Tudo tem andado calmo aqui. Alguns homens jogaram pedras, brasileiros que andavam pela área. Acho que pretendiam fazer igual ao que ocorreu em Pacaraima, tirar as pessoas, queimar as tendas, coisas assim. Mas graças a Deus nada aconteceu. Y bueno, las dificultades, son fuertes porque estamos en la rua. As dificuldades são muitas porque estamos nas ruas, vivemos nelas. Tudo piora por causa das crianças. Temos de encontrar sempre coisas para eles comerem, para a gente comer. Para que eles possam comer e nós poder comer. A Organização Internacional para as Migrações diz que mais de 1.600.000 pessoas deixaram a Venezuela desde 2015. O país vive uma hiperinflação e sofre com a escassez de alimentos e remédios. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tomou neste mês uma decisão que reacendeu a esperança de milhares de pacientes que sofrem de doenças como Alzheimer e Parkinson. O tribunal autorizou os pais de uma criança com paralisia cerebral a importar um medicamento à base de canabidiol, extraído da cannabis sativa, a folha da maconha. A família ganhou autorização após comprovar que o medicamento é necessário para conter cerca de 240 crises epiléticas por mês sofridos por sua filha. Vamos acompanhar na matéria. Para ter acesso ao medicamento importado dos Estados Unidos, a família de Thaís segue uma série de trâmites burocráticos determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Hoje, com 30 anos, desde os 8 ela convive com os efeitos de uma doença degenerativa. E a melhora só veio depois que ela passou a fazer uso do óleo extraído da cannabis sativa. Ela tem um tipo de epilepsia mioclônica progressiva, é uma síndrome genética e ela tinha uma vida normal. Aos 13 anos ela parou de andar, foi perdendo a coordenação motora e nos últimos anos, há 4 anos atrás, ela já estava acamada. Ela não conseguia mais usar a cadeira de roda. Hoje ela já consegue voltar a ir ao shopping, que há muitos anos que ela não conseguia ir. A autorização do STJ, por enquanto, é válida apenas para uma família do estado de Pernambuco. Mas, de acordo com este defensor público, é uma vitória de muita gente. O principal avanço é porque desburocratiza a importação, né, dos canabinídeos medicinais, que hoje são feitos através de uma regulamentação da Anvisa, que, diga-se de passagem, a Anvisa só regulamentou
após decisão judicial, muita pressão social. O tratamento com o remédio importado dos Estados Unidos pode chegar até R$4.000 por mês, dependendo do paciente. Mas no ano passado, uma ONG da Paraíba ganhou na justiça o direito de produzir e distribuir o óleo para os associados. Esse valor do tratamento pode cair para até R$150. O problema é que nem todos os pacientes se dão bem com o remédio produzido aqui no Brasil. Há vários tipos de cannabis, né? A vulgo maconha. Ela tem pelo menos 5.000 espécies diferentes, em que a sua composição ela difere. Internamente tem mais de 400 compostos diferentes. Você tem que testar a droga em dosagens pequenas e vai verificando a reação do paciente. São só 4 gotinhas por dia, o suficiente para transformar a vida de Thaís. Esse remédio te ajuda? Muito! Demais! E a internet é um espaço que facilita a divulgação de notícias falsas. E a proximidade das eleições chamou a atenção dos alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Eles criaram um aplicativo Fake Off para combater as fake news. Uma fake news chega a ser compartilhada 100.000 vezes, enquanto uma notícia verdadeira, em média, tem 1.000 publicações. Esta é uma das conclusões de um estudo realizado pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. A pesquisa analisou 126.000 publicações no Twitter e contou com a participação de 6 agências de checagem de fatos. A conclusão foi de que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido do que as verdadeiras. Em período eleitoral, as fake news preocupam ainda mais. Para tentar combater essas notícias falsas, estudantes da PUC do Rio de Janeiro desenvolveram um aplicativo que ajuda a descobrir o que é realmente verdadeiro na internet. O aplicativo gratuito ganhou o nome de Fake Off e já está disponível para o iPhone. A utilização é muito simples. Depois de baixar o programa, o usuário coloca uma notícia na página do Fake Off e responde um questionário sobre a publicação. Um algoritmo avalia todas as informações postadas e calcula a probabilidade da notícia ser falsa ou verdadeira. Nossa intenção maior nesse aplicativo é educar e criar nas pessoas o hábito de realmente aprender a olhar para o conteúdo midiático com um senso crítico maior e acreditar que elas também são capazes de verificar uma notícia, ao invés de confiar cegamente no que os jornais postam. A equipe que criou o aplicativo é formada por estudantes de diversas disciplinas. Agora, o próximo passo é levar o aplicativo para outros países. A ideia inicial do aplicativo é que tenha uma versão, aqui para o Brasil, mas a ideia é que hajam versões também, que possam ser em várias línguas, que pessoas de fora possam também utilizar eles, dando essa visibilidade sobre diferentes informações relacionadas a fake news. E a Colômbia realiza neste domingo uma consulta popular sobre a punição de políticos e empresas envolvidos em casos de corrupção. Cerca de 36 milhões de pessoas são esperadas nas urnas. Os colombianos votam neste domingo numa consulta popular que visa endurecer a punição de políticos e empresas corruptas contratadas pelo Estado. A consulta acontece após a relutância do Congresso em promulgar regras mais rígidas contra estas práticas. Cerca de 36 milhões de eleitores são convocados voluntariamente a se pronunciar contra a corrupção, em meio ao escândalo da rede de propinas que a construtora brasileira Odebrecht estendeu por toda a região. A iniciativa inclui 7 propostas anticorrupção. O mecanismo promovido pela senadora e líder do Partido Verde, Cláudia Lopes, contém medidas que variam do corte de salários até a eliminação do benefício de prisão domiciliar a condenados. Além disso, propõe restringir o direito à reeleição e obrigar os parlamentares a prestar contas e tornar público seu patrimônio. Hoje a Colômbia vota unida contra a corrupção. Viemos com a camisa que une a todos nós colombianos e não votamos em partidos ou pessoas. Votamos para dar aos partidos e aos políticos 7 ordens anticorrupção, para que não continuem subindo os impostos para que os roubem, mas que ao contrário recuperemos 50 milhões de pesos que nos roubaram.
Para a aprovação, a consulta deve reunir pelo menos 12 milhões e 100 mil votos. De acordo com cálculos mais conservadores, a Colômbia perdeu 4% do PIB devido à corrupção entre 1991 e 2011, uma média de 9 bilhões de pesos por ano. Bom, e o Papa Francisco pediu perdão às vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da igreja na Irlanda. Mas durante uma visita ao país, o pontífice também foi acusado de acobertar os responsáveis por esses atos. O Papa Francisco enumerou neste domingo em uma gigante missa em Dublin uma longa lista de perdões às vítimas de abusos cometidos por padres ou instituições religiosas na Irlanda e acusou membros da hierarquia que guardaram silêncio. Nenhum de nós pode deixar de se comover pelas histórias de menores que sofreram abuso. Desde 2002, mais de 14.500 pessoas relataram ter sido vítimas de abuso sexual por padres na Irlanda. Além disso, várias investigações revelaram práticas de adoção ilegal de filhos de mães solteiras, realizadas pelo Estado irlandês com a cumplicidade da Igreja. No sábado, Francisco se encontrou com 8 vítimas irlandesas de abuso, mas outros sobreviventes afirmaram que esta foi uma oportunidade perdida e pediram mais do que palavras. O próprio Papa foi acusado em uma carta por Carlo Maria Vigano, arcebispo e ex-embaixador do Vaticano em Washington, de ter anulado as punições a um cardeal americano acusado de abusos. A carta foi divulgada simultaneamente em várias publicações católicas dos Estados Unidos, de tendência tradicional ou ultraconservadora, assim como em um jornal italiano de direita. Bom, agora vamos ver algumas imagens de como foi o sábado no segundo jantar dançante da Milícia da Imaculada aqui em Campo Grande. Apesar do frio, ninguém desanimou. Um evento para confraternizar, reunir a família e se divertir. Assim foi o segundo jantar dançante da Milícia da Imaculada, que aconteceu no último sábado no CTG Tropeiros da Querência, em Campo Grande. Além de um delicioso jantar, com macarrão e molhos para todos os gostos, os participantes ainda dançaram ao som do DJ Daniel Booker, que animou a pista e não deixou ninguém parado. Muito bem, você conferiu algumas imagens aí do nosso jantar. Agora vamos falar da previsão do tempo. De amanheceu gelado em Campo Grande, com mínima de 11,5 graus. A previsão para esta segunda-feira é de tempo parcialmente nublado, com névoa seca e baixa umidade relativa do ar no período da tarde. As temperaturas máximas no estado serão de 32 graus, de acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Com aquecimento durante o dia, as temperaturas aumentam rapidamente com baixa umidade relativa do ar, especialmente no oeste no estado, com valores próximos a 25%. Já para amanhã, dia 28, haverá um ligeiro aumento da umidade relativa do ar e da nebulosidades. As temperaturas mínimas aumentam significativamente. Bom, então fica aí para você, né, o alerta, temperaturas podem aumentar. Essas foram as informações de hoje. Antonielle volta com você. Até amanhã. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Paloma, obrigada mais uma vez. E amanhã te espere por fora. E amanhã nós vamos trazer mais uma vez o Padre Reginaldo Padilha aqui para conversar com a gente sobre família, né? Estamos nesse clima todo, né, de vocação, família, Papa na Irlanda, falando para as famílias. Vamos falar então da importância da família na nossa vida, né? Sob a ótica da nossa religião, do cristianismo católico, tá bom? Então amanhã eu te espero às 1h45, ó. Beijo grande, Deus abençoe e não deixe de sonhar, ó. Segue firme no seu propósito aí, conta com a gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.